Atos 2. Hoje é um dia especial, hoje é um dia em que nós temos anunciado pela palavra do Senhor, vendo aqui algo marcante, um fato marcante ocorrido nas Escrituras, e que na data de hoje estamos, se por assim dizer, celebrar, ou comemorar, ou refletir também nessa mensagem aqui dessa noite. Hoje é dia de Pentecostes. Para quem não sabe o que é dia de Pentecostes na Bíblia, não sei se já passou em alguma igreja e viu escrito lá, Igreja Pentecostal, Igreja Pentecostal. Você já viu alguma escrita assim? Talvez hoje você tenha um pouco mais de conhecimento do que é, sabe? Isso aqui está na Escritura, está na Bíblia. Então, a Escritura fala que, assim como nós anunciamos na semana passada na pregação, quando o povo estava saindo sob o jugo do faraó e ia para o deserto até o rumo da terra prometida, na 10ª praga, o Senhor falou: olha, vai haver a 10ª praga, vocês vão celebrar a Páscoa, e ali é instituída a Páscoa do Senhor, no começo do livro de Êxodo, e ali eles celebram a Páscoa do Senhor, e celebrando uma vez a Páscoa do Senhor, eles partem, e agora não são mais escravos, eles são livres. Então essa é a melhor notícia que nós temos: nós não somos mais escravos. Por isso eu louvo a Deus pelo seu testemunho de Abraão, porque mais do que ter uma vida melhor, irmão, é ter uma vida de liberdade. Entende isso? Não? Eu não prego para que você tenha uma vida melhor, eu prego para que você seja liberto. Eu não prego para você melhorar financeiramente apenas, familiarmente, um problema seu local. Eu prego muito mais que isso. Eu prego a liberdade que há em Cristo. Se nós somos libertos, o livre, ele tem diferentes ações, assim como o escravo tem. O livre, a vida dele é diferente. O livre tem acesso ao que o escravo não tem. E nós somos livres no Senhor para acessar tudo que Ele nos dá. Então o anúncio da Páscoa é o livramento e o passar por cima. Porque na 10ª praga veio o anjo do Senhor, e não o outro irmão. Olha só, o anjo do Senhor naquela 10ª praga visitou o Egito. E aquele que não tinha nos seus umbrais a marca do cordeiro, da qual estavam celebrando a Páscoa, morrera então o seu primogênito. Essa é a 10ª praga do Egito. Quando o anjo do Senhor passou e nos umbrais estava a marca, marcado com o sangue do cordeiro, o mal passou por cima. Naquele dia eles foram livres para acessar aquilo que Deus tinha para eles. Quero te dizer que só livre acesso que Deus tem para você. Se você não é livre, você não tem como acessar. Se você não é livre, você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Então agora eles são livres. E depois de 50 dias, olha só os fatos marcantes aqui na Bíblia, que eu vou falar algo do seu coração, mas para a gente entender esse Pentecoste. Passaram-se 50 dias e eles receberam os 10 mandamentos. Da Páscoa até os 10 mandamentos se passaram os 50 dias. E a partir dali, então, pode abrir. E aí, eles, a partir daquele momento, tem as festas que foram instituídas. E essas festas que são instituídas é celebrada pelo povo de Deus em toda a história. Era a festa das semanas. Toda vez que celebravam a Páscoa, se contava-se 7 semanas. Você que é bom de matemática vai saber. 7 semanas, 7 dias que tem na semana, 7 vezes 7 é 49. Ó, é da continha de multiplicação assim. 7 vezes 7, 49. No outro dia, nós teríamos a festa, então, a celebração daquilo que nós plantamos e colhemos nesse tempo todo. Por isso que é o nome Pentecoste, que vem da palavra Penta, de 50 dias após início da colheita. Por 50 dias nós se reunimos. O povo de Deus se reunia para agradecer a Deus, porque a terra deu fruto. A terra terminou. Deus foi bom. Deus nos visitou com chuva. Deus nos deu o sol. Deus nos deu a terra. E hoje nós agradecemos a Deus porque a terra produz. Porque nós não somos capazes de produzir, só Deus que pode fazer esse ciclo acontecer. Você entende isso? Isso aqui é uma reflexão pessoal muito interessante, que nós temos que olhar para nós e ver que isso só é possível porque Deus o faz na nossa vida. Ei, a terra não é sua, a chuva não é sua, nada é seu. Tudo que temos acesso foi porque Deus nos permitiu. Somos gratos a Ele por tudo que Ele nos dá. E aí então eles se reuniam para celebrar. Eles passavam 7 semanas também já glorificando a Deus, indo nas casas, em comunhão, para ver a colheita do seu vizinho.
Então, por 7 semanas, eles iam nas casas uns dos outros, iam visitá-los, e comiam juntos, se fartavam juntos, se alegravam juntos, e depois, todos se reuniam para exaltar o Senhor. Veja que eu não conheço na Bíblia, desconheço momento na Bíblia em que você possa caminhar sozinho, viver uma vida espiritual sozinho, mas juntos nós nos alegramos no Senhor, nos fortalecemos e louvamos ao Senhor juntos. Por isso encorajo sempre você não está aqui para ser super-herói, viver sozinho, caminhar sozinho. Eu tenho dado testemunho, viu, que quando eu vi o pastor Márcio abraçado com os 9 lá, irmão, eu dormi tão bem na segunda-feira. Sabe que eu sou meio caixinha, você sabe como que é, né? Eu falei assim, o que será que o pastor Márcio pregou? Fiquei curioso para saber. Eu não quero nem saber o que ele estava falando com os meninos, eu dormi em paz, sabe? Tem coisa que a gente não precisa entender, a gente precisa sentir paz no coração. Eu sou assim, meio, o que será que ele vai ministrar? O que eu vou ministrar? O Luiz prega lá, eu falei, o que você pregou? O dia eu falei, o que você falou lá? Eu fico curioso, sabe? Eu fico só perguntando para eles aqui o que é, mas eu não preciso saber de nada. É a obra do Senhor, em gratidão, e Deus é louvado, e Deus nos usa para que nós possamos nos fortalecer e fazer a obra do Senhor. Assim é na sua vida. Gratidão a Deus. No dia de Pentecoste, nós nos juntamos e nos louvamos ao Senhor. Então, quando você vê passar por alguma igreja, igreja pentecostal, igreja, talvez eu não sei o que levou a igreja a colocar o nome no cartaz ali, ou no slogan dela ali, para que pudesse levar o pentecostal, porque nesse dia que talvez seja isso, que no dia em Atos capítulo 2, que nós abrimos a nossa Bíblia, Atos capítulo de número 2, no verso de número 1, está dizendo assim, que num dia desses de Pentecostes, e curiosamente também, veja que bate aqui as datas também, Jesus, ele foi crucificado na Páscoa, lembra disso? Na Páscoa ele foi crucificado, depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele ficou na terra por 40 dias. Ele se apresentou aos seus discípulos, a homens e mulheres. Por 40 dias ele se apresentou agora o seu corpo ressurreto. Não foi que Jesus saiu daquela tumba vazia e no céu, não. Ele foi falar com Pedro, ele foi falar com as pessoas, ele foi demonstrar que ele havia ressuscitado. 40 dias depois da sua ressurreição, ele estava entre os seus, falando com os seus, se apresentando que ele era. Depois, ele sobe aos céus, em Atos capítulo de número 1, passa 10 dias, 50 dias após a Páscoa. O que é? Dia da gente se reunir, dia da gente estar junto. Hoje nós fazemos isso talvez num culto, nesse momento que estamos, mas aí vem essa palavra que fala assim, ao cumprir o dia de Pentecoste, agora é 50 dias que depois que Jesus ressuscitou, estavam eles reunidos no mesmo lugar. Então veja a importância de estarmos reunidos, veja a importância que é a nossa presença. Porque eu já vou te perguntar, e se não tivesse ido? Esses que estavam aqui viriam o que eles viram? Experimentariam o que experimentaram? Receberiam o que receberam? Então a ausência pode nos custar. A nossa diligência, a nossa negligência quanto às coisas espirituais nos causa danos espirituais. Infelizmente, eu poderia falar o contrário, mas é assim. Porque precisa do seu esforço, precisa de você. Precisa de você estar presente, de você orar, de você se reunir, de você estar ali junto. E eles estavam juntos, é o que o verso está dizendo. E aí começa o verso de número 2, que a gente pode aqui ficar, diz assim, e de repente veio do céu um som, como que um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Ou seja, naquele dia de Pentecoste, em que estavam reunidos, alguns ficaram de fora, alguns não foram, falaram, Jesus já morreu, não virou nada, falam aí que ele ressuscitou, eu não vi, não sei se é conversa não. E aí deixaram de congregar, deixaram a sua vida espiritual, deixaram a sua rotina, deixaram a sua espiritualidade, que por algum motivo poderiam eles já ter assumido, ou já tiveram, mas agora não exercitavam mais. E quando eles estavam reunidos, de repente, eles foram visitados. Aleluia! Glória a Deus! Aconteceu algo extraordinário. Esse de repente aqui, tem uma ministração em que eu já fui muito ministrado, e essa noite eu queria dividir com vocês. Nesse cumprimento do derramado do Espírito Santo,
Nesse texto aqui, apesar de ser um dia de Pentecoste, vimos aqui pela história, mas havia uma profecia de Joel, e Joel anunciara 800 anos atrás uma palavra dizendo que o Senhor derramaria do seu Espírito. E Pedro vem confirmar essas palavras aqui depois do verso de número 5, que ele fala, é as palavras que o Senhor diz, mais específico no verso de 16, que ocorrerá, são as palavras, isso que nós estamos vivendo, são as palavras ditas por Joel, que o Senhor derramaria. E aconteceu nesses dias que o Senhor derramou o seu Espírito sobre toda a carne, nesse dia de Pentecoste. O Senhor querendo dizer uma mensagem aqui para nós: eu falo, eu faço. Eu disse, está dito. Irmão, essa é a nossa firmeza espiritual. Nós não vamos por onda, emoção, dizendo, vamos, não vamos, não. Nós vamos porque o Senhor disse, e se Ele disse, vai acontecer. E se Ele prometeu, vai acontecer também. Se a Escritura nos ensina, nós nos apegamos ao que ela nos ensina. Não vivemos por sensação, ondinha, movimentos, qualquer tipo de onda por nos levar. Nós vamos daquilo que o Senhor disse. Então a palavra do Senhor, uma vez anunciada, ela é cumprida. Foi cumprida no dia de Pentecoste. E eles recebem, são visitados, e eles receberam o Espírito Santo, do qual anteriormente eles não tinham o Espírito Santo com eles. E aí anúncio de Jesus, João capítulo 14, dizendo, quando ele disse, eu vou junto ao Pai, e aí entraram em desespero, mas você vai embora, vai abandonar a gente, e a gente vai ficar com quem? Quem que vai ficar aí agora com a gente? Vai não, tentar insistir para Jesus ficar aqui. Vai não, tá bom com o Senhor aqui, você ora aí, então o movimento tá bom com você. Devia ser bom mesmo caminhar com Jesus, né? E a preocupação dele, agora quer ir embora, agora que tá ficando bom, quer ir embora. Mas o Senhor deixa um anúncio, e deixa uma declaração, um anúncio ali, eu vou, mas vos deixarei o meu Espírito Santo com vocês. E Ele estará com vocês. E Ele habitará em vocês. Glória a Deus. E Ele agirá de consolo a vocês. É isso que nós estamos hoje aqui, entendendo o sacrifício de Jesus constantemente pelas Escrituras e desfrutando do consolo e da presença do Espírito que hoje habita em nós. Louvado seja o Senhor. E aí eu fiquei imaginando, por que pena que alguns não experimentaram isso. Já pensou? Você ia estar lá, Dimas? Você não ia faltar, né? Ele não ia faltar, eu tenho certeza que o Dimas não ia faltar. Meu Deus, eu já falei que ele está quase prestando concurso para ser carcereiro lá, para ele já pregar 24 horas por dia. O pessoal tira de lá. Porque o Dimas começa a pregar e não tem hora, irmão. Ele quer ficar lá, né? Esse menino. Se ele passar no concurso lá, agente penitenciário, acabou. Aí agora vai ficar o Dimas pregando. Os meninos vai ser tudo bonzinho lá, porque ele vai pregar a Bíblia todinha. Vai ter as condições. Não podemos faltar. E aí os que faltaram não receberam. Entende o que eu estou falando? Está claro ou não? Só que aqui tem algo que não é coincidência. É isso que eu quero que você entenda. Quando o versículo fala assim, de repente, parece que foi do acaso, né? Que a palavra de repente para você, como que é? É do nada. Apareceu. De repente, não sei, você está caminhando na chuva, o tempo fechou e choveu. Parece que é coisa do nosso dia a dia. Mas nada espiritualmente é de repente. Nada. É na hora de Deus, no tempo de Deus, do jeito de Deus, no formato de Deus e quando Ele quer. A nossa vida em fé é confessar isso, para quando Deus realizar, fizer, nos visitar, nós estejamos juntos, preparados, com as lamparinas acesas. O que vai acontecer? Isso a palavra de Deus fala que de repente as coisas acontecem na nossa vida. O Alan testemunhou aqui que ele ficou lá por quanto tempo lá? Você ficou lá, irmão, na casa de recuperação? 4 vezes? 4 vezes. Não foi porque tinha que ficar 5, 6, não, mas de repente a vida dele mudou. Glória a Deus. De repente não era mais o velho, agora é um velho. De repente o Jacó que ele falou aqui já não era mais o Jacó, já não era mais o mentiroso. Agora, no de repente também aconteceu com ele uma mudança. Ele virou Israel, porque Deus agora mudava o nome dele, porque ele precisava agora ser pai das nações e das tribos que viriam através da vida dele. Então não é um de repente por acaso. Eu não busco acaso do Senhor. Nós estamos juntos, reunidos, louvando, cultuando, agradecendo a Deus no Pentecoste como hoje, e aguardando o agir de Deus e o fluir de Deus na nossa vida. Então não é um de repente qualquer, irmão. Eu quero encorajar você, que nós temos muitas coisas a viver do Senhor, e não vai ser por acaso, não vai ser num momento qualquer,
quando não der certo, vai ser o de repente de Deus, que é o tempo de Deus na sua vida. Eu quero declarar isso sobre você. Que de repente Deus vai ser o tempo de algo acontecer na sua vida, de você receber a visitação dele, algo que você já está orando. Quantas vezes que eu já apresentei algo para Deus, Deus ouviu na hora. Mas tem tanta coisa, irmão, que eu orei, Deus foi responder daqui não sei quanto tempo. Fala que aos irmãos, isso foi um testemunho pessoal que eu carrego, que eu quero dividir. Que logo que eu cheguei na igreja, ainda adolescente, eu fui levado pelo meu pai e pela minha mãe. E eu entendi que nós vamos ser salvos por Deus. Eu disse, é o que eu preciso. Agora eu estou. Salvação. Deus me garante a salvação. O que eu fiz? Fiquei feliz. Fiquei preocupado. Eu falei, mas minha mãe não. Cadê a salvação da minha mãe? Papai me deu um peso triste no coração. E eu lembro que eu orei bravo. Nos cultos de oração, como temos as quartas-feiras, na igreja a gente se reunia, eu dobrava o meu joelho. Eu pedia várias coisas para Deus. Você acha que não? Peço até hoje. Claro que nós precisamos. Mas estava nas minhas orações: Senhor, alcança minha mãe. Eu quero que ela se entregue. Eu quero que ela receba essa salvação na vida dela. Lembro quando eu fazia essa oração, eu tinha 14, 15 anos, 16 anos. E o Senhor veio atender ela só agora, no final do ano passado, poucos dias antes da morte da minha mãe. Ela falou assim: eu vou me batizar. Ela se batizou na sala da casa dela, por livre e espontânea vontade. Realizamos o batismo. Alguns dos irmãos que estão aqui na igreja estavam lá no dia. Tem mais, estava aqui a Dora, Dona América. Cadê sua mãe? Depois você tem que ir encerrando. Vou falar para ela voltar, estou sentindo falta da sua mãe. O pastor Zé Roberto, estávamos lá glorificando ao Senhor. Uma oração que eu comecei, irmão, mas que eu nunca deixei em vão. E aí, de repente, quando? De repente o Senhor veio sobre mim. Hoje me completa a minha fé. Hoje eu tenho alegria no Senhor em saber que eu e a minha casa servimos ao Senhor e a crer no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. No de repente de Deus, no tempo dele, Ele alcança aquele que você está orando. No de repente dele, quando você estiver reunido orando, acontece alguma coisa na sua vida. Esse que de repente, é isso que eu quero te dizer, não é por acaso. Foi de repente que Ana foi visitada pelo Senhor e que o ventre dela, que era fechado, a Bíblia fala no Antigo Testamento, que ela ora ao Senhor, buscando ao Senhor, e ela foi visitada pelo Senhor, e ali no seu ventre foi gerado um profeta, sacerdote, juiz, Samuel. Não foi por acaso, foi porque de repente ela estava na casa do Senhor, de repente ela estava apresentando a Deus. De repente, você vê que não é coincidência, irmão. Você não vai vir com um anjo surpresa e fazer um de repente na sua vida. Você não está nem esperando, nem está orando, nem está aguardando, nem está acreditando, nem está acontecendo nada, não vai ter de repente. Mas na vida da Ana chegou de repente. Quantos de repente você consegue pensar e ver aí na Bíblia que aconteceu? Uma visitação do Senhor quando menos se esperava. Ou quantas vezes você já viveu de repente do Senhor? Aquele dia lá foi um de repente na minha vida. Louvo a Deus como eu acabei de testemunhar. A glorificar o Senhor. E o que nós estamos falando aqui é que o Senhor tinha anunciado que desceria com o seu Espírito. E o Senhor não tarda com suas promessas, como alguns julgam assim, pastor, está demorando de repente na minha vida. Não. 800 anos que o Joel falou para acontecer. E a gente demora, mas passou 8 horas. Será que já veio o Espírito Santo? Não. Foi 800 anos depois. Aí a gente já 8 dias já deixa a gente, o estômago embrulhando, né? Nossa, mas já passou 8 dias e não aconteceu nada ainda na minha vida. Acalma, que vai acontecer sobre você. Deus seja louvado que eles estavam reunidos e veio sobre eles, de repente, como na vida de Ana, como muitas coisas acontecem na vida dos que eles estavam reunidos. E aí Atos capítulo de número 16, olha que interessante, e aí a gente vai aprendendo mais. Atos capítulo de número 16, o Paulo, que nem estava lá, ele nem estava reunido nessa reunião aqui do dia do Pentecostes para receber, mas o Senhor é tão bom, tão benevolente, que o concedeu o seu Espírito também. Paulo, no capítulo de número 16, ele está numa viagem missionária. Está ele e um irmão nosso chamado Silas. E aí, quando eu vejo essa passagem aqui, eu já lembro do Theo mesmo. Um dia eu preguei sobre Paulo e Silas na prisão. E o Theo virou para mim: Paulo e Silas na prisão, pai. Isso aí foi bastante tempo atrás. É você e o Dimas, então. Vocês vão na prisão. Mas sempre que eu falo Paulo e Silas na prisão, eu lembro da reflexão que o Theo fez, que era eu e o Dimas hoje. Tinha o Paulo e o Silas, tinha o Rafael e o Dimas. Agora tem mais Márcio, tem mais um monte de gente aí com a gente também. Para a glória do Senhor.
Paulo e os Silas estavam numa viagem missionária. Olha que coisa gostosa, eles estão pregando a palavra de Deus. Uma mulher aceitou Jesus, o nome dessa mulher, ela se converteu, não aceitou, ela se converteu à palavra do Senhor. O nome dela é Lídia. Você pode ler essa história depois do verso de número 11. Ela aceitando a palavra, houve uma visitação do Senhor e ela foi batizada depois do versículo de número 15. E ali então teve um confessado do Senhor, uma alegria pela palavra do Senhor que estava sendo pregada. Presta atenção, Paulo e Silas pregando. Aí agora, eles continuam pregando na cidade, porque ela falou, fica mais tempo, vamos continuar isso, vai que mais pessoas se entregam. Eles estão pregando a palavra. Aí apareceu uma jovem, e essa jovem era uma adivinhadora. Ela tinha um espírito ruim da parte, que não era da parte de Deus na vida dela, e ela ficava declarando sobre a vida do Paulo e Silas, e ela dizia assim, esses aí são servos de Deus, e eles pregam a verdade. Olha como que o diabo é sujo. O diabo usando a menina, dizendo a verdade, que aqueles dois eram servos de Deus e pregavam a verdade. Talvez, eu não sei qual era a estratégia do diabo, porque se era para eles se engrandecer, se eles acharam que eles eram bons, sabe? É verdade, né? Se era o diabo tentando fazer o que era. Eu sei que uma hora Paulo falou assim, isso aqui já está me incomodando. Colocar as mãos na vida daquela jovem e orar, e aquele espírito de adivinhação saiu do corpo daquela menina, e agora ela não podia mais adivinhar nada. Os senhores daquela moça ficaram indignados com Paulo e com Silas. Falaram assim, rapaz, a gente estava ganhando dinheiro com a menina profetizava, falava da vida dos outros, a gente aproveitava, ó, juntava uma grana com isso. Eles usaram a menina como forma de negócio, aquele espírito na vida da menina, e eles ficaram bravos com Paulo e com Silas. Falaram assim, agora acabou o nosso lucro, agora que nós não temos mais lucro, não vamos ganhar mais nada, vamos fazer o seguinte, vamos prejudicar esses homens. E se levantaram contra Paulo e Silas, e foi um arruaço na cidade. Diz que pegaram Paulo e Silas, irmãos, na praça, ó, lenha neles, mas deram com força neles, açoitaram, bateram, fizeram de tudo com eles, e eles apanharam na praça. O que eles estavam fazendo? Pregando, anunciando a verdade do Senhor. Imagina que, ó, só quando alguém fala mal de você, você já não fica chateado? Imagina se alguém em praça pública te bate, você é colocado de forma pública, sabe, acusado de algo que você não fez, fazendo bem, levando mal, o fruto do bem, pagando mal, e eles estão recebendo aquela afronta ali naquele momento, e depois de apanharem, serem escorrachados em praça pública, eles são levados à prisão. E diz a palavra de Deus, depois do verso de número 16 em diante do verso 19, diz que Paulo e Silas agora estavam na prisão, depois de apanhar durante o dia. E assim fala a palavra de Deus depois do verso de número 25. Por volta da meia-noite, isso aqui é interessante a gente entender. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão, o que eles faziam? Escutavam os louvores, escutavam as orações. Estava todo mundo na mesma situação. Mas quando Paulo começou a agradecer e o outro começou a louvar, começou a acontecer algo que está acontecendo e que acontece quando nos movemos a Deus, Ele se move até nós. Meia-noite. Aí acontece algo no versículo de número 26. Olha o que aconteceu. De repente. Olha o de repente todo. Você vê se é do nada? Meia-noite. Orando, agradecendo a Deus pela paga do dia. Olha só, como estamos colhendo o que não plantamos. Olha como nós somos tratados ingratamente. Olha como eles estão nos recebendo. Olha que injustiça. Eles poderiam até orar para Deus e reclamar com Deus, não podia? Mas Senhor, nós estamos trabalhando para o Senhor, e o Senhor está deixando isso acontecer com a gente, né? Senhor, nós viemos com boas intenções, a mulher entregou a sua vida lá para Jesus, batizou, estava uma bênção, nós estamos fazendo bem, olha o que nós estamos recebendo, Senhor. Mas eles foram questionar a Deus? Meia-noite, sem questionar a Deus. Oh meu Deus! Sem questionar a Deus, ou seja, na mudança da vida deles, do dia deles, né? Porque quando chega meia-noite, acaba o dia de hoje, começa o dia de amanhã. Sabe o que isso quer dizer? Que a situação que passamos
se passamos glorificando, exaltando e bendizendo ao Senhor, ela termina alguma hora. Aleluia. Não vai ser para sempre. Vai mudar. Meia-noite, o Senhor visitou Paulo e Silas na prisão. De repente, olha o que acontece. Sobreveio um terremoto na prisão. E sacudiu todos os alicerces da prisão. E abriram todas as portas. E soltaram a cadeia só do Paulo e do Silas. Mas a cadeia de glória a Deus, aleluia. É por isso que eu falo, gente. Se a gente acredita em Deus, se a gente faz algo para Deus, se amamos ao Senhor, se estamos a ponto de ser humilhados, sacrificados, mas não desistir daquilo que o Senhor nos confiou e continuar, e é isso que eu quero dizer para você, que algo pode acontecer, não por acaso, mas de repente no seu dia, e que possa ser numa meia-noite, porque o que passamos não permanece para sempre, e nem eternamente, porque o Senhor pode mudar qualquer coisa. O Senhor tem o poder para mudar qualquer coisa. Se estivermos orando, glorificando e exaltando ao Senhor, acontece de repente na nossa vida. E muitas pessoas que estão do nosso lado também podem ser beneficiadas com isso, porque pode acontecer algo extraordinário na nossa vida. E junto com a nossa família, junto com aqueles que estão próximos de nós, de repente eles foram soltos e as cadeias saíram. Olha que testemunho lindo do Paulo. De repente, do nada, quando eles estavam ali por cima. Aí eu quero saber, fazer a pergunta para você hoje, para terminar encerrando. Será que vai ser só de repente na sua vida? Como que está a sua rotina para ser de repente na sua vida? Paulo depois, e ainda aqui no livro de Atos, continuando no capítulo de número 22, não precisa nem colocar isso. Ele vai fazer a sua defesa perante agora a prisão que ele ainda estava. Ele falou assim, pastor, mas o Paulo não foi solto. Olha que testemunho do Paulo tremendo. Deixa eu só encerrar esse assunto aqui. O Paulo, a cadeia do Paulo foi livre. Ele não estava mais preso. As portas da cadeia de repente se abriram. Olha só, as portas, aquilo que trava, que você não tem chave, de repente, ó, aquilo que você não consegue ter acesso, de repente, ó, fala, agora você tem acesso. Aí Paulo falou assim, vou embora, glória a Deus. Não, o carcereiro da prisão, irmão, vendo todo mundo ir embora, olha só, o carcereiro lá daquela prisão, quando viu o que aconteceu de repente, lá não sei o que aconteceu, aí um terremoto abriu todo, ele viu que os presos estavam indo embora, ele pegou a espada e ia se matar. Falou, vou tirar minha própria vida, se eu não fizer, os meus superiores vão fazer, porque era a responsabilidade dele, os presos. Agora os caras vão tudo embora, vai botar a culpa em quem? Oh, você não viu o que aconteceu não? Você que ajudou eles? A culpa ia ser sobre eles. Ele pegou a espada e ia se matar. Paulo falou assim, se mata, fique em paz. Sabe o que a gente vai fazer agora? Olha o que Paulo fala para esse homem. Ai, gente, só o Paulo mesmo para fazer um negócio desse. Meu Deus. Ele fala assim, vamos lá na sua casa. E ele fala para aquele homem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo podia ir embora, irmão. Podia fugir. Podia ficar livre das cadeias, mas Paulo foi lá na casa do carcereiro. E chegando na casa do carcereiro, foram salvos. Tenho pregado isso, tenho anunciado exaustivamente, irmão. Eu estou com os cabelos brancos, daqui a pouco eu perco, infarto, morro. Próximo que ele não deixa de anunciar a salvação que há em Cristo para você e para a sua família. Eu não quero saber das coisas dessa terra, eu quero saber das coisas espirituais que Deus tem para nós. Eu não quero saber se é no meu tempo, mas no de repente de Deus, que é da maneira dele, porque de repente Deus faz de uma maneira diferente. Que talvez se você estivesse aguardando alguém chegar ali com uma boa notícia, ó, amanhã, daqui 3 dias você vai sair da cadeia, a notícia de Deus é diferente da que você está esperando. Ele faz diferente, ele faz do jeito dele. O carcereiro foi salvo em sua casa. Depois Paulo ainda continua, sai da prisão e ele se apresenta diante das autoridades para se defender a sua própria vida, quando ele está fazendo a sua própria defesa. Sabe o que eu fico estou encerrando aqui já. Que Paulo dá o testemunho dele pessoal agora. Agora eu quero falar tipo de mim. Paulo está falando, não estou falando mais de fatos ocorridos. Ele fala assim, olha, coloca lá, vai, 22:6. Atos 22:6. E Paulo se defendendo perto daqueles que o acusavam, e ele diz o seguinte, olha, aconteceu que indo a caminho de Damasco, quase ao meio-dia, ele está falando da conversão dele, diz assim, ó, repentinamente. Em algumas versões vai falar assim, ó, de repente.
brilhou uma grande luz ao redor de mim. E quem conhece a história de Paulo sabe que depois desse dia, ele nunca mais foi o mesmo. De repente ele estava indo fazer uma coisa, mas o Senhor falou assim: calma aí, que agora eu vou mudar a sua vida. Você não vai ser mais esse Paulo que você é. De repente a vida dele mudou. Hoje eu vim aqui para declarar esse de repente na sua vida, irmão. Anunciar que de repente, se você estiver junto, reunido, clamando ao Senhor, buscando no Senhor, de repente coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Só eu não posso assegurar para você no tempo, porque no nosso tempo, Cronos, que é o do dia, da hora, a gente acha, né? Mas é no tempo Kairos de Deus. No tempo dele, na hora dele, do jeito dele, vai acontecer as coisas na nossa vida. Convido você a se colocar de pé. Nós vamos louvar um cântico, depois nós vamos orar ao Senhor. Eu, pastor Tiago, Deus é Deus.